Deputado, como é que estão as negociações do projeto do pré-sal para criar a linha de crédito? Vamos lá. Volta, tu misturou os assuntos aí. O 522, Senado, né, gente? A ministra Tereza Cristina que está tocando essas negociações. Ela saiu daqui do almoço porque foi chamada pelo ministro Dorigan para tratar dos temas e ver efetivamente se vai votar o projeto hoje ou se vem uma medida provisória. Nós estamos na expectativa de votar o projeto. Vamos tentar até o último minuto fazer essa votação. A medida provisória tem a vantagem de ter eficácia mais rápida, porém a gente não sabe o que vem, né? A partir do momento que vier algo que não seja satisfatório para o setor, a gente fica de mãos atadas até a instalação de uma comissão, de negociação, de votação e tudo isso. Então, vamos tentar fazer a votação do projeto. A princípio, a sinalização do presidente da CAI, do senador Renan Calheiros, que poderia ser votado hoje à tarde, à noite, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue. E avançou o que na negociação ali? Não falei com ele. E sobre o projeto do seguro rural? O seguro rural está pautado para hoje, Profert está pautado para hoje e também o PLP 114. Mas vai hoje mesmo? Está na pauta, né? Vamos ver o que é que a gente consegue fazer a votação hoje. Seguro o texto está bom. Houve um pedido de alteração por parte do Ministério do Planejamento e esse pedido de alteração foi, para nós, péssimo, desqualificava o texto. Eles pediram para que a gente ficasse exclusivamente dependente dos recursos de economia do Proagro, que é algo que não resolveria. Então, nós mandamos uma contraproposta, o deputado Arnaldo Jardim esteve hoje com o ministro negociando isso e nós vamos ver a que ponto a gente chega para conseguir votar hoje. Profert, outro problema. Profert é um texto novo que desconhecemos. O relator é o deputado Júnior Ferrari. Passamos a conversar com ele a partir de hoje, a pedido do presidente Hugo Mota, que disse que tinha interesse de pautar o tema. Colocamos para as entidades aqui. Não há concordância entre as entidades, precisa trabalhar esse texto. Então acho que ainda não está maduro para ser votado hoje. E o PLP 114, sim. Esse está bem avançado, uma questão importante para diminuir o custo de combustíveis e, em princípio, a relatora, a deputada Marúcia, está bem encaminhada com o texto e pode ser que a gente entre hoje, sim, no acordo com os líderes. Deputado, no PLP dos combustíveis vai entrar um dispositivo para uma parte da renda aí do agro ou não? Não. Não vai entrar, vocês descartaram isso daí? Descartado. Aquela questão do etanol para não ficar aquém, né, da gasolina, vai entrar? Diferencial. Profet, o que está barrando é aquela questão da CID, que teria uma CID parecida com uma da gasolina? Descartamos totalmente CID, tá? Descartamos absolutamente. A gente não pode querer resolver o problema de oferta de fertilizantes no mercado gerando custo para o produtor. Vai completamente todo o nosso objetivo aqui. Então, CID a gente não fala. Fala-se em mandato, fala-se em quantidade, fala-se em incentivo, mas em CID nós descartamos. Houve essa conversa, sim, há esse fantasma rodando por aí, mas nós não aceitamos e não vamos deixar acontecer. Seguro rural tem já negociação também, porque vai ter que voltar para o Senado. Isso já está pacificado? Está bem encaminhado, vamos dizer assim, né? Eu não estou fazendo nenhuma alteração no texto sem combinar com a senadora que é a autora do texto e buscando efetivamente o entendimento nesse sentido. Ele ficou muito mais abrangente no texto da Câmara, a gente precisava disso, principalmente para ele ter uma eficácia mais rápida. A questão do fundo, acho que é o ponto principal, e ele sim está sendo bem constituído ali pelo projeto. Agora, claro que a origem dos recursos que é a grande discussão. Nós não queríamos que ficasse atrelado ao orçamento do Ministério da Agricultura. A gente quer que fique no Ministério da Fazenda para a gente não ter contingenciamento. O Ministério entende que tem que ficar na Agricultura, mas nos dá um texto com garantias de que sim, que esses recursos serão obrigatoriamente liberados todos os anos sem contingenciamento. Então nós estamos tentando chegar nesse consenso para poder votar rapidamente. Isso não foi colocado? Oi, quem perguntou? Essa parte do texto, então, da despesa não ser contingenciada, provavelmente vai sofrer alguma alteração. Eles fizeram uma proposta, nós fizemos a contraproposta, aguardando a resposta. Qual foi o pedido, né, do ministro Moretti? O que ele conversou com o deputado Arnaldo? Ele pediu que a gente conseguisse, no texto, fazer uma alteração para que a gente ficasse limitado aos recursos do Proagro. E aí, para nós, não resolve, porque essa promessa de usar a economia do Proagro para seguro rural vem lá de 2020 e não aconteceu até hoje, né?
Aliás, 2020 não, 2023. E não aconteceu até hoje. Então, a gente não pode acreditar nisso, né? Em que pese que o Proagro tem a sua importância, tem a necessidade da manutenção do Proagro, existem as atividades que efetivamente necessitam do Proagro, os pequenos produtores. Houve um corte grande, houve uma alteração enorme nos critérios de acesso e também nas linhas, né, na possibilidade de acesso. Isso gerou uma economia grande no Proagro. Essa economia, algo em torno de 6 bi, se não me engano, 4 bi, se não me engano, que foi o que era da economia do Proagro, deveria ter vindo para o PSR e nunca aconteceu. Então não vamos acreditar que isso agora vai acontecer. E vocês já estão com alguma alternativa já pronta ou ainda estão estudando isso? Porque o planejamento diz, inclusive, que vai recomendar o veto caso continue sendo obrigatório. Vamos ficar naquele exercício constante, né? Eles vetam, a gente derruba o veto. Chique puxa. Então a discussão não está, na verdade, só se vai ficar o orçamento na fazenda ou no mapa. Não. Ainda sobre ser despesa obrigatória. É anterior. Também. A despesa obrigatória e esses recursos do Proagro, garantindo que não haja uma migração obrigatória dos recursos do Proagro para o PSR. A gente não quer cobrir um santo e descobrir o outro, né? Não tem por que a gente fazer isso. O que nós queremos é que aqueles recursos que não forem utilizados dentro do Proagro possam ir para o PSR, garantindo que isso efetivamente aconteça, coisa que foi prometido e foi negociado quando do texto lá atrás, naquela alteração do Proagro lá em 2023, e isso não aconteceu até hoje. Então, por isso que a gente está 3 safras praticamente sem seguro. Presidente, eu queria só voltar para o Profert. Precisava de uma fala sua em relação à sua avaliação em relação ao texto que está lá e a sua expectativa em relação à tramitação. Não conheço o texto, esperando ouvir esse texto para a gente entender o que é que vai acontecer. Nós queremos uma política de incentivo à produção de fertilizantes nacionais. Nós não podemos ficar na dependência de mais de 95% de fosfatados, de potássio e principalmente dos nitrogenados. Nós não temos uma agricultura do tamanho que a gente tem sem ter acesso a insumos, a gente precisa desse acesso, e hoje a situação está muito complicada, porque o custo dos insumos está muito alto e o custo dos fertilizantes principalmente. Nos foi relatado por uma das entidades aqui os aumentos constantes e subsequentes que houveram em relação aos insumos, incidência de PIS e COFINS, depois a questão de frete, a proibição do frete de retorno, a questão da matéria-prima e tudo aquilo que aconteceu na cadeia de distribuição de fertilizantes, que teve um aumento de praticamente 50% no último ano. Então isso inviabiliza o acesso ao fertilizante do produtor. Vamos conseguir resolver isso a curto prazo no Brasil? É claro que não. Primeiro que o custo de extração aqui no Brasil é muito maior do que lá fora, a qualidade do fertilizante que tem aqui no nosso subsolo é diferente da qualidade que tem lá fora, o volume que a gente consegue extrair em 1 tonelada aqui é infinitamente menor do que eles conseguem fazer nas minas lá fora, então é claro que a gente não vai ficar autossuficiente disso já, mas a gente precisa ter uma política de incentivo. Para ter essa política de incentivo precisa ter mandato, precisa ter uma obrigatoriedade de produção. Eu prefiro muito mais ter pouco, mas obrigatoriamente ter disponível no mercado do que não ter nada. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora, a oferta de fertilizantes é o que vai diminuir o preço. Existe um problema grande com os importadores, existe um problema com os misturadores, existe um problema na cadeia logística, é uma série de elos da cadeia que fazem esse custo. A gente precisa sanear um por um. O problema, de momento, que nós temos com a oportunidade da votação do Profert é criar uma cadeia produtiva de fertilizantes no Brasil. Isso é extremamente saudável e vamos trabalhar para que isso ocorra. Sempre deixando claro que, em momento algum, essa frente parlamentar apoia qualquer projeto que vai gerar mais custo para o produtor. Presidente, a BIMAC, Fiesp e CNI tem uma reunião agora com a Alpogumbre para pedir que ele segure a PEC do 6x1 e uma transição de 10 anos. O que as entidades do agro trouxeram para vocês nessa reunião de agora sobre a escala 6x1? O tema foi debatido e qual foi o apelo que elas fizeram? Veja, uma conversa que a gente tem sempre com as nossas entidades sobre o 6x1 é a dificuldade de mão de obra, começa por aí. Os números que nos apresentaram, o pessoal da cana-de-açúcar, por exemplo, falava que ia precisar de pelo menos mais 400 funcionários em cada usina, o pessoal dos frigoríficos diz que não tem como fazer o terceiro turno, e cada um apresenta a sua demanda, o seu problema. A realidade é que o projeto está aí, ele vai ser votado, querendo a FPA ou não, ele será votado. Nós gostaríamos de tentar mitigar os impactos para o setor produtivo. Primeiro, para não ter desemprego, segundo, para não diminuir a demanda e principalmente para não aumentar a inflação, porque é óbvio que esse custo vai ser repassado para algum lugar.
né? E hoje, infelizmente, quem vai pagar essa conta é o consumidor, que vai ter o produto mais caro lá na gôndola, lá na ponta. Isso gera inflação, isso vai continuar com o problema econômico, isso continua a taxa de juros alta e vira toda aquela bola de neve. As atividades essenciais e a possibilidade da gente conseguir avançar numa transição mais organizada seriam pontos extremamente positivos. Conversei várias vezes já com o relator, tem emendas nesse sentido, já falamos com o presidente Hugo sobre isso, vários líderes partidários têm demandado essa questão de que a gente consiga tratar especificidades de cada setor com a sua realidade. É claro que a gente não pode comparar o que é um microempreendedor individual lá numa farmácia, numa loja, num carrinho de pipoca, numa quitanda, o trabalhador do dia a dia da cidade que está ali, da visão de todo mundo, fazendo a economia girar, com um grande conglomerado industrial de uma multinacional. Ninguém quer comparar isso. O que nós queremos é que haja, principalmente, oportunidades, geração de emprego e que isso não vá estourar no lado mais fraco da cadeia, que é justamente no trabalhador. Hoje, infelizmente, existe uma interpretação de que podem haver impactos, não estou afirmando isso, podem haver impactos que acabem sendo mais prejudicial para o trabalhador do que efetivamente positivo, de tirar postos de trabalho, de diminuir oportunidades e tal. Hoje, só para vocês terem uma ideia, os números apresentados pela ABIEC e pela BPA, se eu não me engano, são mais de 40 mil, 40 mil postos de trabalho abertos que não são preenchidos. E que não conseguem preencher. Isso só na linha de produção dos frigoríficos de proteína no Brasil, de carne, de boi, de boi, de frango e de peixe e de suíno. Então, é um gargalo importante, é uma demanda importante. Criar mais um turno vai resolver o problema? Claro que não. A gente precisa conseguir entender como que vai ficar essa cadeia e o custo que isso vai gerar. Esse custo vai custar mais caro o frango lá na gôndola, não tenham dúvida disso. Só para a gente entender, a FPA tem alguma proposta, alguma emenda para colocar no projeto? Não, ou simplesmente não. Nós estamos conversando, foram apresentadas emendas na comissão especial. Se eu não me engano, o relator rejeitou várias emendas. Nós estamos conversando a necessidade de haver um diálogo claro e dar a devida importância ao setor produtivo. Hoje à tarde, e foi por isso que a Isadora começou a pergunta, tem uma conversa das indústrias, se eu não me engano, com o presidente Davi, como nós já tivemos há 1 mês atrás, 2 meses atrás, no mesmo sentido, de que haja tempo no Senado pelo menos, porque na Câmara não temos. Na Câmara o presidente Hugo quer votar hoje, quer votar amanhã, quer votar depois de amanhã, de qualquer jeito. Então, pelo menos no Senado, haja a possibilidade de haver um diálogo nesse sentido. Vamos esperar o melhor do Brasil, todo mundo aqui quer o bem do país. O que a gente não pode deixar é a população iludida de que algo positivo pode ser um tiro no pé. Dito o agro, na semana passada, e diante de todos os projetos que o senhor está dizendo que tem que ser votados, estão prevendo um outro dia? Acho que vai ser necessário? Não. Acho que a gente conseguiu ter um avanço super importante na semana passada. Foram 6 projetos aprovados, mais 6 regimes de urgência, avançamos em temas super importantes, conseguimos dar um passo a mais em outros temas um pouco mais polêmicos, com um pouco mais de dificuldade. Saí super satisfeito, acho que conseguimos em todas as votações botar mais de 300 votos, esse mostra a força da FPA, o tamanho que nós temos, a importância que nós temos dentro do plenário. Claro que ficaram vários temas para trás, o PLP 34 para resolver PIS e COFINS nos insumos, nós temos a questão dos contratos de arrendamento e parceria que precisam ser debatidos, nós temos a questão do seguro que deve ir hoje, então são vários temas que a gente precisa avançar, precisa ir para frente, e que isso pode ir acontecendo no decorrer das próximas semanas. É um calendário exíguo até um período eleitoral, isso gera bastante preocupação. Na semana que vem já tem um feriado na quinta-feira, inclusive meu aniversário quinta-feira, por isso que é feriado. Depois disso a gente tem São João, que Brasília praticamente para de volta, aí vem convenções e aí vem eleições, então tentar correr ao máximo para a gente avançar nisso. Eu me dou super por satisfeito se a gente conseguir pegar essas pautas que nós já fizemos a urgência e votá-las, e essas que já foram votadas a gente conseguir avançar no Senado. Acho que são temas que a gente começa a dar resposta de problemas urgentes, como a questão da lista lá da Conabio, como a questão do PRODES e tantos outros temas que foram debatidos. Vocês tiram vetos presidenciais também hoje? Falamos sobre vetos porque ouvimos falar, não há afirmação nenhuma minha nem de ninguém nesse sentido, mas um zoom aí pelos corredores de que na semana do 16 de junho pode haver uma sessão de vetos. Ouvimos falar, por isso que a gente tocou no assunto hoje, que a gente tem que estar preparado para isso. Deputado, sobre combustíveis, por que vocês abriram mão da receita do petróleo? Não abrimos mão, o governo não aceitou de maneira alguma.
seria objeto de veto e ainda tentamos a todo tempo insistir, trabalhar nisso. Não foi votado ainda, pode ser que tudo mude até o final, mas a princípio as negociações nesse sentido não avançaram. Só para a gente entender a tramitação também com relação ao PL 5122, ele já vai para a Câmara, vocês já vão tentar com uma urgência ou ainda vai... Não, ele tem que votar na comissão, em seguida ele vai para o plenário do Senado, depois vai para a Câmara. Não, então, depois que ele sair do Senado e ele for para a Câmara, a gente já pode contar... Como ele volta para a Câmara, a gente vai ter que optar, né? A gente vai ter que optar se vota no texto do Senado ou da Câmara. Tá. Não tem espaço para muitas alterações. Aí claro que é urgência e tentar votar no dia que ele chegue, claro. E o Seguro Rural também deve fazer esse mesmo movimento? Seguro Rural vai ter que voltar para o Senado e um acordo daí para votar o texto aprovado na Câmara. E dá tempo e aí, de no caso ser do regime sancionado de até o urgência? ano. A caneta na minha, a sanção não é minha, eu espero que sim. Mas requerimento de urgência se tivesse preparado? Isso. É por isso que eu queria saber, né? Se as urgências... Claro, já é tudo urgente. Tudo urgente. Tudo para né? ontem, tá bom? Feito? E quais vetos que vocês estão de olho para derrubar? Aqueles de sempre. CBIOS, contingenciamento de seguro, Embrapa e defesa e faixa de fronteira. Tá? O PLP dos combustíveis, você acha que vai hoje? É esse que a gente estava falando. Então, mas hoje mesmo? Acho que dos 3 que eu falei é o mais provável.